Amém, irmãos? Se tem uma coisa que não acontece na vida de um cristão, é um encerramento, amém? Aqui todo mundo é rio. Então nós vamos cantar de novo esse cântico, amém, irmão? Até porque é o seguinte, eu estava ali vivendo um momento assim, muito especial com Deus enquanto a gente estava cantando. Porque a gente não se prepara para aquilo que já está preparado. Não tente se preparar que já está preparado. Esteja pronto. Amém? Estar pronto porque está preparado é ter o coração aberto para conhecer. Quando a gente se prepara, a gente faz tudo daquilo que a gente entendeu. E aí aquilo que a gente entendeu na forma da nossa preparação fecha o nosso coração porque está preparado. Se alguém algum dia perguntasse para você está preparado? Fala, não, estou pronto. Bem, você está pronto por quê? Já está? E aí seu coração está sensível. Quando a gente se prepara, a gente se apega ao que a gente preparou. Se fecha, tá? Prepara. Então Deus só quer uma coisa. Deus só quer uma coisa. Que a gente esteja sempre pronto. Então quando Deus pergunta, você está parado? Eu estou pronto para aquilo que o Senhor. Deus, tudo que Ele, como Pai, Ele só quer pronto, ouvir, aprender, para se mover de acordo com o que Ele está gastando tempo naquilo que já está, sendo que a gente tinha que gastar tempo para dar o quê? Quando os discípulos perguntaram onde o Senhor quer que a gente organize assim? Está vendo como é que tudo na vida não começa com o quê? Sabe quem enfiou o quê em primeiro lugar? O diabo enfiou na nossa cabeça que a vida começa com o quê? E aí, para nós, capetado, bem, uma cultura encapetada, com doutrina de demônio, a gente achou que a vida era o quê? Ficar preparando. Pergunta para mim, onde? Mas não pergunta para mim. Primeiro, o quê? Bem, então, quando os discípulos fizeram essa pergunta, começando por onde? Então, como é que eu tenho que começar minha conversa? Onde? Onde o Senhor quer que eu... Sabe o que a gente fez? Preparou uma coisa para Deus ver se Deus vem no nosso onde. Preste atenção na gravidade. Que a gente acha que Deus vai aparecer no lugar onde eu preparei. Sabe, Ralf? Não vai aparecer no lugar que é idolatria.
fiquei debatendo. Preparar um lugar. Está pronto, levado ao lugar. Hoje você vai se libertar. Eu quero fazer o sacrifício de tudo que eu preparo. E aí os discípulos perguntaram assim: onde? Aí Jesus falou assim: olha, vocês vão lá para a cidade, vocês vão encontrar um quem. Então como é que Deus trabalha? Onde? Quem? Para entrar no lugar que Deus preparou, eu preciso ouvir de Deus. Onde? Quando eu ouço de Deus onde, vou encontrar naquele lugar um quem. E quem era o quem? Era um homem com um cântaro de água. Quem da Trindade carrega água? Quem da Trindade dá banho? Limpa a gente, tudo que a gente preparou. Então veja a Trindade trabalhando. Quem está orientando? Discípulo? Filho. Quem? Quem vai dizer para eles? Onde? Aí o quem? Deus. Fala para eles. Vai lá. Eles fizeram a pergunta certa. Qual é a pergunta certa? Onde? Então toda vez que Deus falar com você, Ele está te mostrando um onde. Que não é o onde que você preparou, mas é o onde está tudo preparado. Nós estamos querendo arrastar Deus para o lugar onde nós preparamos. Ele querendo nos levar para o lugar onde Ele preparou. Mas para chegar no lugar que Ele preparou, eu preciso encontrar quem? Quem que eu vou encontrar? Quem sabe vai me mostrar o caminho do onde de Deus? Santo. Ele falou: então vocês seguem esse homem com carro de água. Quem é que vai nos guiar? Todo aquele que é nascido de Deus é guiado por Ele. Então qual é a condição essencial da sua vida? Você pode ter certeza de que o Espírito de Deus te guiará. Te guiará para quê? Não, te guiará para onde? E aí, quando eles seguiram quem nos orienta, falou assim: sabe onde esse homem vai levar vocês? Na casa de um outro quem. Então tem um quem falando sobre onde e apresentando para nós outro quem, que vai nos conduzir ao quem do onde. Parece doido, mas é só isso. Aí, o quem de Deus, Filho, o Espírito Santo, quem está esperando onde? Pai, né? Que é o dono da casa. Pai, está lá na casa. Na casa do Pai. Olha o que nós cantamos aqui. Esse é o onde. Meu irmão, te levar para a casa do Pai, onde está tudo. Sabe por que nós não estamos prontos? Porque nós estamos gastando a vida para preparar o trem que já está preparado. Não fala assim, é doido, não tem. Aí o cara está com 80 anos tentando o quê? Terminar um trem. Vai acabar nunca, senta lá na casa do Pai esperando por ele.
parado. Aí a hora que eles chegam na casa do pai, eles perguntam o quê? Quê? Não. Essa não é a pergunta. Ele fala assim, ó. Vão lá. Vão encontrar um cara com um carro d'água. Eles vão levar lá na casa. E quando vocês chegarem lá, o dono da casa vai mostrar para vocês o onde. Lá. O onde especial de Deus, onde está tudo te esperando. Aí sim. A hora que eu chegar nesse onde, na casa do Pai, segundo a direção do Filho e a orientação do Espírito Santo, o que eu vou descobrir? Agora é só organizar a mesa onde está tudo esperando. Aí Jesus chegou nesse lugar, encontrou quem? Sabe quem está? Quem achou que estava? Estava. Bem, você precisa de uma chave de fenda? Ah, tá. Você precisa de uma tesourinha para cortar seu. Você precisa de uma tesourinha para fazer aquela cabelo assim, que está quase matando o pé, que ela acha que ela vai perder o casamento. Porque, sabe? E ela diz que ela corta na alma. Eu fui sempre alma. Tá nesse todo a alma desse. Tudo. Mas aqui vale aumenta o lugar nós achamos a alma e preferiu isso. E aí na hora H não vai poder pôr a culpa nem no capeta. Você imaginou a tragédia? Você querer pôr a culpa no capeta, ele não está lá para receber a culpa. Ao que você tentar pôr a culpa nele, ele fala, eu não tenho nada com isso, não, eu só dei a ideia. Aí vai ser de lascada. Pensa, Raul. Você querendo pôr a culpa no cara e ele fala, aceitou. Você achou que o seu negócio é o quê? Sempre nunca foi o que você pensou que faria. O assunto sempre foi ser orientado pela voz de Deus para encontrar o lugar onde já está tudo. Aí hoje nós queremos comer o melhor pão de queijo que a humanidade já viu. Onde é que nós vamos achar os ingredientes, Raul? Lá. Tem um cantinho em Minas Gerais lá nesse lugar. Assim como se você quiser comer broa, tem um cantinho em Goiás. Que a broa de Minas é imitação. Original mesmo é Goiás. Elas não se competem. Aí, nesse lugar, aí o pai vai mostrar e falar, ó, entra naquela sala ali, vocês vão encontrar o quê?
tudo que vocês precisam para montar. Fácil. E agora, para qualquer que, nós estamos onde? Sabe por que os nossos quês não se completam? Porque nós estamos tentando fazer o quê fora do seu onde. Aí nós estamos tentando fazer um quê onde nós não encontramos tudo que estava preparado para aquele quê. Então nós começamos com a pergunta errada. Achando que era o quê. E agora, para qualquer que, eu estou no onde? Faz sentido ou não? Glória a Deus, amado. Agora você está entendendo por que às vezes os nossos quês, depois de tanto que, não resolveu. Porque é um que fora do seu. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar de novo esse cântico? Pode parecer que é meio difícil, mas não, é simples. Muitos. Porque os discípulos seguiram a orientação, chegaram lá, estava tudo lá. A hora que Jesus chegou, a ceia estava. E o que ficou no seu lugar. Por isso que Deus tanto não está preocupado com o quê? Ele fala assim: tudo o que, diga comigo, tudo o que dois concordarem será feito. Sabe qual foi a única coisa que Deus não se... Que Deus se ocupou em preparar o lugar. Que lugar? 2 ou 3 encontram em comunhão. Arruma um quê qualquer aí que ninguém nunca pensou. Arruma um quê doido. Nesse lugar, ele não vai ser doido. Porque lá tem todas as condições para ele acontecer. Sabe por quê? O que mais doido do mundo que dois concordarem vai acontecer? Porque esse que está acontecendo no onde, com os seus quem? Sabe o que os pais estão fazendo? Estão tentando arrumar um quê? O quê deles? O que eles prepararam para depois enfiar os filhos dele dentro desse quê, na obrigação de fazer esse quê ter sentido, e ainda invocar Deus para dar jeito nesse quê eles prepararam e aonde eles enfiaram a sua família. Eu vou te falar, sabe o que Deus quer fazer com esse lugar? Nós preparamos para enfiar os nossos quem? Fala para mim, fala. Queimar. Ele vai queimar. Não vai ficar uma pedra sobre outra pedra. Ele vai destruir essa torre. E Raul, não vai ficar uma pedra sobre pedra daquilo que a gente preparou, achando que Deus ia abençoar nossos filhos nesse lugar. Sabe por quê? Porque esse lugar chama Babilônia. Aquilo que a gente organizou em nome de Deus para garantir o futuro das nossas preparações. Sabe por que esse lugar não presta? Porque ele foi construído em cima do nosso medo do futuro e não da nossa certeza de eternidade. Deus tem zero compromisso com os nossos medos de futuro, mas Deus é fiel aos seus planos de eternidade. Sabe o que Deus estava fazendo lá na eternidade?
preparando só queria que você tivesse. Vai entrar com. Faz sentido para você, Maria? Amém? Então não vamos escravizar nossa família, nossos filhos, aos nossos queridos, achando que a gente gastou tanto preparando. Deus tem a obrigação de vir agora e abençoar. Mas em tempo, vamos fazer esse lugar traduzir o que Deus e lá vai crescer o pêndulo. Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então vamos cantar de novo. Há lugar na casa. Nessa casa está tudo preparado. Então você fala: Deus, hoje, vamos falar, hoje eu não quero estar preparado. Quero estar preparado. Eu quero estar pronto para entrar no lugar que o Senhor já preparou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Se Deus faz a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Se Deus faz. O som da sua palavra nos curou. A mesa. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Se Deus faz a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Bom demais. Rafa, vem cá. Mateus, vem cá. Senta aqui, vocês dois, vamos conversar aqui. Se tem um trem que velho gosta, é de conversar com gente mais nova. Graças a Deus. Vamos, velho? Firmeza. Eu queria, em nome de Jesus, hoje a gente tem muita coisa aqui para compartilhar e testemunhar. A gente vai ser bem rápido, é só uma conversa. Na verdade, aqui a gente vai ter só uma provocação, lançar alguma coisa que nos inquiete a partir do que a gente está compartilhando. E, na verdade, eu queria assim só
julgar uma coisa aqui que é como se a gente estivesse aqui hoje. Eu queria aproveitar vocês dois como brasas fumegantes. E aqui eles estão representando nossa casa. Eu estou aqui conversando com duas pessoas que estão no lugar de filhos em gerações diferentes. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 26. Presta atenção nisso aqui. Você olha para os dois. Não, mas é verdade. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, porque às vezes a gente não percebe isso. Presta muita atenção sobre isso. A diferença entre eles é 11 anos. Nos tempos antigos, remotos, era quase a diferença de um pai e um filho. Em tese, um homem estava pronto para ser pai com quantos anos? Com 12. Porque quando ele entrava na puberdade. Por isso, um jovem com 12 anos era estimulado não a se tornar competente. E quem tem que se tornar competente é um escravo. Um jovem de 12 anos era ensinado a assumir responsabilidade. Porque ele estava pronto para ser o quê? Pai com 12 anos de idade. Aí você pode achar que isso é forçar a barra. Vou te dizer uma coisa. Hoje, a ciência, fazendo a sua leitura técnica do aspecto estrutural, científico, psicológico e emocional, ela está concluindo uma coisa, está nos forçando a uma realidade. A ciência achava que as gerações mudavam a cada 50 anos. E era o visível. E era mesmo 50 anos, por quê? Porque era um jubileu. Então você produzia, aquilo completava um ciclo, morria e começava de novo. Só que Jesus avisou para a gente uma coisa, a palavra de Deus avisou para a gente uma coisa. Os tempos iam se tornar curtos. Você está acompanhando o que eu estou dizendo aí? Amém? Então, para nossa cabeça não bugar, Deus estabeleceu um prazo 50. O que era um 50? Era um 7 vezes 7 de 7. Então, 50 era 7 vezes 7 semanas. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? 7 vezes 7, 49. No 50º ano, você começava um novo ciclo. Porque Deus fez tudo em quantos dias? 7. Então, para dar tempo, Deus estabeleceu lá no Velho Testamento um ciclo de 7 vezes 7 semanas. Bem? Mas eu precisava entender a semana num sentido pedagógico e não cronológico. Estou indo devagar aí, você está entendendo. Então não era 7 no sentido cronológico, numeral, mas era 7 no sentido conceito, porque Deus fez tudo em 7 dias. Amém? Está acompanhando? Agora, na cronologia de Deus, o homem só apareceu quando? Quando já estava tudo preparado. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, o ciclo se completa na medida em que Deus leva esse tempo espiritual de preparar o onde, e aí ele coloca o seu quem. E quando Deus finalmente coloca o seu quem nesse onde, qual é o quê? O que é? Agora, onde está tudo preparado,
Parado, o quem vai ter um trabalho só: gerar e não fazer. Está acompanhando, não? Quando o capeta, simbolizado pelo Egito, o que é o Egito? Vou falar o que é o Egito. O Egito é o lugar do quê? Bem feito. Então, quando o povo de Deus precisou ser alimentado, Deus mandou ele para onde? Egito. O próprio Jesus, quando nasceu, para ser protegido, ele foi esconder onde? O Egito. Mas não vá para o Egito, a não ser que você tenha ouvido a voz de quem? De Deus. Porque se você achar que o lugar que funciona, só porque funciona, é o seu lugar, você está ouvindo a voz do capeta. Não vá para o lugar onde tudo funciona, só porque você está carente. E porque você está com medo. Porque senão você vai ficar escravo dele. E aí vai levar 400 anos para tirar você de lá. Não vá para o lugar onde tudo funciona só porque você está com medo de não funcionar. Porque esse não é o lugar de Deus para a sua vida, esse é o lugar do capeta. Então, o mesmo lugar pode ser o lugar para onde Deus pode te mandar, mas pode ser também o lugar para onde o capeta quer te levar. Só porque um dia foi o lugar para onde Deus te levou. Então, não funcione com essa obviedade de só porque Deus um dia te mandou para o lugar que funciona, agora tudo na sua vida se resolve a partir do lugar que funciona. Porque senão isso vai ser o lugar da sua escravidão. Então Deus te dá uma profissão, fruto de uma revelação. Aí você está vendo que aquilo funciona. Aí você começa a tocar aquilo só porque funciona. Acabou a sua relação. E agora a sua relação com aquilo é fruto da sua ansiedade e não fruto da sua sensibilidade. Amém, irmão? Estão entendendo isso? Então, por isso que como a gente não tinha condição de entender isso no Velho Testamento, as semanas eram de 7 anos. Depois isso foi encurtando. Porque Deus quer que você entenda a semana de 7 dias. Mas são 7 dias espirituais. O que são esses 7 dias espirituais? Eu vou ganhando consciência de que já está tudo preparado. Para que eu seja o quem de Deus, para dar sentido ao que já está tudo preparado. E não para ter sentido tentando preparar. Vou falar devagar. Você é o quem de Deus, onde já está tudo preparado. Para você dar sentido ao que já está preparado. Mas você não é alguém procurando ter sentido a partir da preparação. Glória a Deus. Porque senão você vai ficar o quê? Ansioso. Então eu preciso de quanto tempo? 7 dias. Porque senão não vai ter descanso. Por que Deus podia descansar? Por que Deus descansou? Ele pôs o quem dele num lugar que já estava tudo preparado. Hein? Se Deus está descansando, quanto mais nós. Então agora nós vamos tocar e trabalhar. Porque o meu trabalho só vai ser trabalho se
Se eu tiver certeza que o meu trabalho é para dar sentido no que já está preparado. Porque se o meu trabalho for para preparar aquilo que vai me proteger, então não vai ser trabalho, vai ser o quê? Escravidão. Por isso que o povo ficou preso no Egito. E aí, o que o Egito, presta atenção, o que o Egito fez? Para esse povo não cumprir o propósito de reproduzir os seus cães, vamos aumentar o serviço dele. Toca, pois, povo, fazer mais tijolo. Tijolo é uma coisa que a gente faz pensando que nós vamos preparar o que na verdade já está preparado. Glória a Deus, amado. Porque Babilônia era uma cidade feita de tijolos, enquanto que Jerusalém é uma casa feita de pedras. Então, Jerusalém é uma casa construída de pedras. O que é uma casa construída de pedra? É uma casa que só está organizando aquilo que já estava o quê? Preparado, amado. Aí nós viramos fabricante de tijolo para construir nossa Babilônia, em vez de ser organizador de pedra. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Isso leva quanto tempo? 7. Então a ciência começou a achar, que a própria ciência foi vendo que esse tempo foi encurtando. E sabe o que a ciência concluiu hoje? Que uma geração muda a cada 7 anos. Você está vendo isso acontecer? A velocidade e as referências de organização estão mudando a cada 7 anos. Então aqui nós temos o quê? 2 gerações. O Rafa, para mim, tem 30. Entre eu e o Rafa tem 5 gerações. Você pira, né? Esse aqui é uma mesa multigeracional. Glória a Deus. Se eu não tiver a sensibilidade, eu fico aqui como um velho caduco, obrigando o Rafael a manter aquilo que eu preparei, em vez de ensinar ele a entrar naquilo que já está preparado. E numa velocidade de 10 anos, o Rafa põe uma pressão em cima do Mateus, já obrigando ele a ter que entender ele, em vez de ser o cara que vai dar condições para ele, a partir do mesmo lugar onde já está tudo preparado, estabelecer a sua ordem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora você imagina, daqui para o Raul Filho, o tanto de entulho que esse menino vai ter que o quê? Arrastar. Então, se você for ler o texto lá de Neemias, quando Deus mandou Neemias reedificar o muro, o povo estava animado. Depois você lê em casa lá, Neemias 4. Para reedificar o muro, o povo está animado. Você fala para esse menino levantar o muro, ele está animado. O que vai desanimar ele? Ter que mexer com o entulho. Então o povo, até na metade do muro, foi bem. E por que as pessoas param na metade? Porque elas têm muito entulho para remover enquanto tem que construir o muro. Então o que está desanimando o povo não é construir o muro. É que eles não sabem o que faz com o tanto de entulho que a gente... E o que é o entulho, mano? Aquilo que eu achava e tinha que estar lá, que é aquilo que eu preparei. Está fazendo sentido para vocês aí ou não? E às vezes você está achando que o seu filho está desanimado por conta do que ele pode fazer. Não. Ele está desanimado porque, ao mesmo tempo que ele está pensando o que ele pode fazer, ele tem que lidar com o entulho que nós ajuntamos.
Ele não morre na construção, ele morre na faxina. Uma vez eu cheguei em casa, estou contando a história aí. Uma vez eu cheguei em casa, recém-casado. A gente só tinha o Paulo Neto. Quando eu casei um mês antes do plano Funaro. No mês que eu casei, a inflação era 101%. Você nem sabe o que é isso, não. Você não sabe o que é isso. Tem cabecinhas que fizeram assim, viu? Olha lá, o Fábio sabe. Você sabe o que eu estou falando, Fábio? Você consegue imaginar? Não, do país não, Fábio. Da humanidade. No planeta. Você consegue imaginar você começar um mês com um preço e terminar o mês com isso 100% mais caro? Muito mais. Não tem precedente. Em um mês. Tanto que tiveram que tabelar nosso dinheiro. E eu, ingenuamente, marco meu casamento para janeiro no alto desse negócio. Não tem na história da humanidade ninguém que ganhou mais abajur e cachipô do que eu. Sabe quantas panelas de pressão eu ganhei? Uma. Isso não existe. Sabe quantos ferros de passar roupa eu ganhei? Sabe quantos jogos de prato eu ganhei? Nenhum. Sabe quantos faqueiros eu ganhei? Um. Numa caixa de papelão dessa altura. E as facas que eu ganhei não tinha cabo e lâmina. Elas tinham um amassadinho entre o cabo e a lâmina. Você está acostumado com faca que tem cabo. A minha não. Era um ferro só, aí eles davam um amassadinho para você saber que terminou o cabo, começou a lâmina. Você já viu dessa faca? Não. Eu tinha que ter guardado uma. Ela só era tortinha. Você lembra dela? Quando eu voltei da lua de mel para fazer a nossa primeira refeição em casa, enquanto a Lana fazia o almoço, eu fui no armazém da esquina comprar os pratos. E olha que não faltava amigo, parente, bem-sucedido. O lixo do meu banheiro era um cachepô. Porque eu me recusei a comprar um cesto de lixo, com tanto cachepô que eu tinha em casa. E só não pus um cachepô no banheiro social com medo de quem deu o cachepô e me visitar e descobrir que o cachepô dele estava no banheiro. Por Deus do céu, eu não estou fazendo piada, não. E enfrentei um problema gigante, porque eu não podia dar os meus abajur de presente de casamento, correndo o risco de estar devolvendo ele para quem me deu. Você pensa esse imbróglio. Tinha abajur em tudo quanto é lugar da minha casa. Vamos para você? Um dia eu cheguei em casa, a Lana estava desorientada, porque ela não aguentava mais tirar pó, tanto enfeite. A gente trabalhava demais e a Lana lá, tirando pó de enfeite. Eu cheguei em casa, ela estava apavorada. Abri todas as janelas do apartamento. E a hora que eu entrei em casa, ela falou assim: não dou conta. Nós vamos resolver isso agora. Abri todas as janelas e falei: onde nós vamos começar a jogar fora? Eu não vou gastar tempo na minha vida limpando pó, enfeite. Depois, outra vez, nós mudamos. E a casa onde a gente foi morar já tinha tanta coisa, eu ainda levei minhas coisas, que tirou aquela treca de... Falei assim:
Minha casa está precisando hoje do melhor utensílio que uma casa pode ter. Disque em tudo. Tratei um disque em tudo. Entrei na porta. Para devolver a nossa casa o quê? Saúde. Vou te contar uma coisa, então, que você vai ficar um pouquinho assustado sobre isso. Ontem o Felipe, irmão nosso, Nakai, chamou para participar com ele lá do dia de pais e filhos, uma reunião. À medida que a gente foi reunindo, eu pedi para eles separarem os filhos e os pais. Coloquei eles a uma certa distância. Saí perguntando para os filhos: quantos anos você tem, quantos anos seu pai tem? Sabe qual que era a média? 40 anos de diferença. 40 anos. Aí a gente acha que esses 40 anos são só uma idade. Mas é uma distância tão grande. Por quê? Porque esses pais, para terem filhos, eles decidiram o que eles precisavam. Então, vocês estão entendendo? Eles decidiram o que eles precisavam. O que eles estavam fazendo nesses 40 anos? Se preparando. E aí jogaram para os filhos que era a partir desse que eles iam se tornar quem eles precisavam se tornar. Para então estabelecer um onde para ele. Amados, quando o nosso que traduz a nossa ansiedade, o nosso medo do futuro, ela separa amigos íntimos. Quando minha avó morreu, minha avó tinha tudo muito organizado, tudo direitinho. E lá no depósito da minha avó, ela foi guardando um tanto de vidro de maionese. Porque quem é da minha geração, um vidro de maionese naquela época valia ouro. Não tem noção. Porque aquilo virou obra de arte. Eles bordavam vidro de maionese, pintavam vidro de maionese, jateavam vidro de maionese. Aquilo. Então, quem tinha um vidro de maionese guardado, enfeitava a tampa, e aquilo virava tudo. Guardava botão, guardava relógio, guardava tudo, guardava joia, dependendo do enfeite. Alguém que sabe o que eu estou falando? E quando minha avó morreu, as noras e as filhas, todo mundo entrou na casa da minha avó e fez uma devassa. Todo mundo levou. Aí chegou uma filha e uma nora atrasada. O que era primeira linha já tinha ido embora tudo. E elas entraram na casa querendo o quê? Uma esperança. O que sobrou? Elas foi mexendo, parar lá no quartinho. Eu estava lá nesse. Aí elas chegaram lá naquele depósito. Deu um pau tão grande entre as duas cunhadas, por causa desse vídeo de maionese, elas ficaram 3 anos sem conversar. Você está rindo? Tem muito irmão que não está conversando um com o outro, coisa que vale menos do que um vídeo de maionese. E aquilo virou o quê? A herança dos nossos. Da nossa incredulidade. Incredulidade. Né? Que a gente fala que Deus é pai. Entenda isso, porque assim, isso é muito sério. Fala que Deus é pai e que Ele nos ama. Mas Deus nos amou como amou Jesus, não foi? Então o que Ele fez? Criou todas as coisas para Jesus. Para Jesus fazer o quê? Pegar tudo isso e virar dominador sobre Ele? Ou para Ele morrer numa cruz para gerar filho? Isso é sério. Porque a gente está passando todas as nossas vidas para gerar uma herança para os nossos filhos, vai gerar um peso para eles insuportável. E não tem nada de errado com a herança. O que está errado é o significado que nós demos a ela. Porque não é para entesourar o filho. Não é para criar porque todas a herança ficou filho. Por cima, como sendo um entulho, em vez dela ficar por baixo, como se fosse uma fonte. Uma herança por cima é entulho. Uma herança por baixo é uma fonte. Glória a Deus.
E aí, quando Isaac ficou maduro e o Abraão morreu, lá em Gênesis 26 diz assim, Deus apareceu para Isaac e diz assim, não desça ao Egito, mas procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar. Então o que Deus estava dando para Isaac? Uma orientação de quê? Não. Uma orientação de onde? Não vá para o lugar onde você pensa que as coisas funcionam e aí você vai ter seus problemas resolvidos. Mas vai para o lugar que eu te mostrar. E aí eu não vou ler o texto não, porque senão vai demorar. O Isaac, quando foi para o lugar que Deus mostrou para ele, você vai ler lá, depois você lê, vai para casa e lê. Quem estiver vendo a gente aí online vai ler depois. Sabe o que o Isaac fez? Qual foi a primeira coisa que ele fez na vida dele? Ele foi limpar os poços que o pai dele tinha cavado e que o inimigo tinha entulhado. Então ele foi devolver aos poços a sua natureza. E aí, quando ele limpou os poços do seu pai, ele cavou os próprios poços. Você quer garantir um lugar preparado para os seus filhos? Então compra uma sepultura para os seus filhos ter certeza de onde você quer morar para o resto da sua vida. Compra um túmulo desse tamanhozinho, que ele consegue cuidar em 15 minutos. Caso contrário, ensine os seus filhos a furar poços. Deus te deu uma pá, uma enxada, uma picareta, mas não foi para você cavar sepulturas. Como quem está preocupado com o futuro. Foi para você cavar poços. Que vão alimentar a vida das pessoas. Sepultura é uma coisa que você abre, enterra os seus mortos, depois você coloca entulho em cima para ter certeza que eles não vão sair de lá. E que toda hora que você precisar encontrar o seu defunto, você tem certeza onde é que você colocou ele. Mas Deus não tem um filho cavador de quê? Sepultura. Porque todos os filhos de Deus são o quê? Cavador de quê? De poço. Nenhum filho de Deus é ajuntador de entulho para garantir onde os defuntos vão ficar. Mas todo filho de Deus, e sabe o que Isaac fez? Ele não só limpou os poços do pai, como rebatizou eles. O que Isaac estava devolvendo aos poços do seu pai? Seu propósito. As próximas gerações têm compromisso com o significado da nossa vida. Porque são furadores de quê, Raul? De poços. E não cavador de sepultura. Amém, Matheus? Amém. E eu ouvi essa mensagem às vezes, parece no nosso coração um sentimento assim, esse papo todo, essa conversa toda, toda essa construção, talvez a finalidade disso é me colocar uma rédea. Para onde eu vou, o que eu faço. Agora você está falando aqui que, eu não posso mais 40 anos desenvolver os projetos, então você está querendo o quê? Colocar uma rédea? E é interessante porque no Antigo Testamento, Deus dá a graça da gente aprender muito com aquilo que ele vai construir junto com Davi, sua história. E Davi é esse homem muito sensível à voz de Deus. Davi, ele não ficava interessado muito naquilo que ele ia fazer, mas sempre discernindo esse realmente onde. Quando seu pai manda ele ir lá levar o queijo para os seus irmãos, se ele fosse um homem bitolado, insensível, invejoso e com crise, ele iria até lá, entregar a comida para os irmãos e depois, perna para quem a gente quer, volta para casa para cuidar das coisas que eu gosto. E é interessante que Davi, ele tem a sensibilidade de pisar no onde Deus está levando ele. Quando Deus leva ele para aquele lugar, o pai achava que era para alimentar os irmãos, mas ele vai ali, como a história você sabe muito bem, destruir ali o gigante,
como Paulo Júnior sempre nos lembra, né? Ele não fica procurando demais. A pedra para destruir o gigante rolou. A pedra estava lá. Então todo filho de Deus, toda filha de Deus, aquilo que precisava para vencer o gigante já estava preparado. Já tá, então, e aí que entra isso que precisa cravar em nós precisamos encarnar isso. Quando Paulo Júnior está falando aqui de estar preparado, é isso. Quando Davi tem a chance de matar o rei Saul, ele não mata o rei Saul, por quê? Porque ele não queria preparar o ambiente dele. Ele já tinha escutado do Eterno que ele seria o próximo rei. E essa é a nossa dificuldade. A gente vai discernindo e ouve em Deus algumas promessas e a gente quer ajudar Deus naquilo que ele está preparando. Ele podia matar Saul, ou não? Saul estava lá, ele podia matar, mas o que ele entende? Não é o tempo, porque não é o que eu estou preparando para eu governar. Se Deus me colocou nessa parada, é Ele que vai preparar. Isso não é preguiça de Davi. Isso não é preguiça de Davi. É de quem entendeu que se é Ele que está arrumando, Ele se vira para resolver. E eu só tenho que ser o quê? Obediente ao propósito. E aí o que os nossos filhos vão aprender? Eles vão aprender a ter responsabilidade e não direito. Amém, irmãos? E seja, né, Paulo Júnior, com o que Deus vai te entregar. A Bíblia vai dizer que depois que ele vive esse trave com Saul, Deus dá um exército para ele, de gente endividada. A Bíblia detalha isso. Gente que tinha dívida. E ele só tinha que fazer o que com esses caras? Orientar. Porque eram pessoas desorientadas. A Bíblia fala sobre pessoas desorientadas. Pessoas sem propósito. Pessoas que o mundo e que a sociedade já tinha colocado nela um padrão que fala assim, não, isso aqui não serve. E a Bíblia faz com que Davi seja o rei daquele povo, não, seja o orientador de 400. Eu queria deixar um texto aqui para contribuir aqui. O próprio salmista, né, o próprio Davi vai escrever o salmo, talvez o salmo do arrependimento, do perdão. Alguns vão dizer que é depois ali de Betseba, enfim, depois, antes do profeta Natã, e todo esse processo de Natã procurar ele, enfim, você já sabe muito bem. Mas do salmo do perdão, do arrependimento, Davi, depois você pode ler na sua casa também, Salmo 32, ele vai falando, e no final ali no versículo 7 vai dizendo, tu és o meu abrigo, tu me perseverás das angústias, preservas das angústias e me cercará de canções de livramento. Ele vai dizer o seguinte, que eu acho que colabora muito com o que nós estamos construindo junto que essa manhã. Olha o que ele fala para mim e para você. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, olha que coisa linda que o Senhor, o Pai, está falando para mim e para você. Dentro de tudo isso, está arrependido? Está arrependido de estar construindo os seus processos? Está aí ouvindo o Evangelho e sendo constrangido? Então é o seguinte, deixa eu te falar. Está construindo e pisando nos poços que os seus pais construíram, na revolta daquilo que eles construíram, querendo cavar outro poço, ao invés de ressignificar. Então, ouve aí, eu quero dizer para você o que eu disse para Davi. Olha Deus falando para a gente. Eu o instruirei, ele vai instruir. Eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de vocês. E ele vai encerrar dizendo o seguinte, que é o que eu acho que, às vezes a gente ouve essa palavra e fica meio resistente. Vai dizer o seguinte, não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Deus está também dizendo para a gente aqui nessa manhã, meu irmão, para de achar que o jeito de você viver, sua forma, de preparar do seu jeito, é um cavalo e um burro livre. Não. Para de ser orgulhoso e orgulhosa e começa a experimentar em Deus o que Ele está dizendo. Vocês não precisam ser como um cavalo ou burro, precisa de rédea, caso contrário não obedece. Então obedeça. Seja um homem ou uma mulher sensível, responsável e obediente à palavra, aquilo que Deus já liberou sobre nós. Obediente àquilo que é as promessas de Deus para nós. Porque aí você vai ser um homem e uma mulher bem orientado, que Ele prometeu que Ele vai instruir. Ele prometeu que Ele vai cuidar. Ele prometeu que Ele vai cuidar da gente, instruir e apontar o caminho. Para que mais? O que mais? O que mais? Eu e você saiamos dessa manhã, meu irmão, minha irmã, com um coração assim, Deus, eu quero te obedecer. Então o Senhor falou que vai instruir. O Senhor falou que vai apontar o caminho. O Senhor falou que vai cuidar de mim. Então está tudo certo. Está tudo preparado, está tudo pronto. O que mais está faltando para a gente, meu irmão?
Deus, faz essa oração pra gente. Queria que todo mundo colocasse-se de pé. É o seguinte, a gente vai orar aqui e nós vamos ter um batismo, porque não tem forma melhor da gente concluir isso aqui Isso que eu ia pedir. do que com Um batismo. batizando. Então é o seguinte, antes da gente orar, quando a gente trata nessa perspectiva, você vai deixar para as próximas gerações o quê? Uma fonte. E aí as próximas gerações vão ter que ter o quê? Competência? Não, responsabilidade. Porque ele vai saber o seguinte, o Mateus está aqui, como várias gerações depois, e o que eu converso com ele, o que eu converso aqui como um papo de família. Ó, nessa fonte que foi cavada aqui, você pode plantar o que você quiser. Inclusive espinho. E vai crescer. Então, não deixe para as próximas gerações a culpa de fazer funcionar, mas a responsabilidade de saber o que eles vão plantar na fonte. A gente não criar cavador de sepultura, mas a gente reproduzir curador de poços. E aí eles vão ter que ter responsabilidade, porque eles vão saber o seguinte, nós estamos entregando as condições, então o que ele plantar lá agora vai florescer. Pode ser trigo, como pode ser o quê? Espinho. E aí eu não quis garantir o resultado. Eu quis garantir as condições. E às vezes tentando garantir o resultado, nós não estamos oferecendo o quê? As condições. Então qual que é o papel do pai? Oferecer o quê? As condições. Haverá um risco dele plantar outra coisa lá, mas você cumpriu o seu papel. Você não impôs a ele, amém? As obrigações. Mas você ensinou ele a ter o quê? Responsabilidade. Porque se você impuser as obrigações, ele vai virar um cavador de quê? Sepultura. Ele não vai conseguir lidar com o seu intuito. Mas se você oferecer para ele as condições, ele vai ter que assumir a responsabilidade. Amém. E ele vai saber que se agora ele está lidando só com espinho, não foi porque você deixou para ele um espinheiro, mas foi porque você deixou para ele o quê? Uma flor. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo. Esse é o lugar. Sabe o lugar onde é que Deus te coloca? Sabe o que você vai encontrar no lugar onde Deus te coloca? Uma flor. Não arraste Deus para a sepultura. Seja levado por Deus à fonte. Então todo filho de Deus, quando ele chega num lugar, ele é um furador de buraco, como quem está procurando o quê? Uma fonte. E não um furador de buraco como quem está preparando uma sepultura. Tem gente que caprichou tanto na sepultura e fez até uma capela achando que Deus vai visitar ele lá no túmulo. Eu vou te falar quem vai visitar você na capela que você puser em cima do seu túmulo. Capeta, para celebrar a sua morte. Porque se Deus quiser, se alguém chegar lá no seu túmulo, vai encontrar ele vazio. Porque você é fonte. Que os nossos túmulos sejam encontrados o quê? Vazios. Porque nós somos furadores de cisterna. É de fonte. Glória a Deus. O povo chegou lá na sua sepultura, mas era para ele estar aqui. Mas não é alma Ele penada vai também encontrar não. só os panos, companheiro. Amém? Porque você é fonte. Amém? E PJ, Pode orar depois do batismo? Não, tem um agora. A Aqui gente não podia, falta batismo, não. a gente Deixa eu podia falar para fazer. no segundo culto. Pega lá o papelzinho para mim não esquecer quem é. Vamos batizar a nossa irmã nessa unção. Quero chamar aqui a Fernanda. Glória a Deus. Recebeu a mensagem, Fernanda? Está animada?
Deus está mandando na sua mão aí uma pá, uma picareta, uma enxada. Você ser o que na vida, Fernando? Não está? E Ele vai te levar para um lugar onde está tudo preparado. O que está preparado lá? Tem água lá. Então fura. E você vai encontrar o quê? Fonte. Amém? Quem crê nisso? É com essa palavra que nós vamos batizar a Fernanda. É nesse ambiente. Glória a Deus. Cadê Eduarda? Aí, ó. Glória a Deus. Olha que benção. Tá boa? Amém? Quem crê nessa palavra? Fernanda, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma coisa diferente que raramente a gente faz aqui, viu, Fernanda? Você segura a onda aí, porque eu sei que você caprichou na chapinha, no alinhamento aí. Mas depois a Dulce te dá um socorro aí, tá bom? Na paz, você não vai levar pro lado pessoal aqui, tá bom? É um pai querendo deixar patente, pô, filho. Você é fonte. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é fonte. Nunca deixe ninguém fazer você pensar que o seu nome é sepulcro. Seu nome é vida. Amém? Eduarda, vem cá, Eduarda. Elas caprichar no cabelo e nós vamos aqui transgredir. Amém, Eduardo? Você segura essa onda aí? Glória a Deus. Eduardo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. O povo acha que a gente fica viajando, mas assim, eu acho que com essa palavra, com esse nome, a gente realmente não podia batizar uma só. Amém? Porque os poços vêm no mínimo em dupla. Eles são sempre plural. Amém? Glória a Deus. Recebam isso. Em nome de Jesus. Agora você pode. Amém. Eduardo, seu nome é esperança, uma fonte da esperança. Deus vai te movimentar. E a paternidade que Ele resolveu, que Ele tem firmado nesse tempo que você teve em Goiânia, vai ser cada vez mais vibrante, porque a fonte de esperança é uma fonte que entendeu e que agora flui. E que não deixa que os entulhos, que às vezes você nem juntou, que foram jogados, não deixa que esses entulhos freiem o fluir do Espírito Santo. As pessoas vão te conhecer por aí. O tempo de Goiânia vai ser gritante. Você dizer o seguinte: foi um tempo em Deus para eu me descobrir fonte e não ficar culpada dos entulhos do passado. Amém? Fonte de esperança, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos. Que gostoso é a gente ser família, Pai. Que privilégio a gente ser igreja. A gente se esquece dessa graça que é o corpo, que é a família de fé. Obrigado que essa manhã a gente sai daqui assim desesperado, dizendo: eu não quero mais os entulhos, eu não quero mais a culpa que eu carrego, mas eu quero ser fonte que jorra. Eu não quero ajuntar as coisas para preparar, mas eu quero entender no Senhor que já está pronto, Jesus. Nesse Espírito nós nos derramamos aos teus pés. Porque não tem para onde correr, não tem o que fazer, não tem o que eu vou procurar, não. O Senhor prometeu que é no Senhor, então a quem nós iremos? Em Ti, Jesus, para descobrirmos esse privilégio, esse tesouro guardado em nós, que é o Teu Espírito em nós, sermos fontes. Obrigado por sermos família, Jesus. Obrigado pela Tua palavra aberta nessa manhã, pelo Teu Evangelho exposto, constrangendo nosso coração a crer e viver nessa semana, 7 dias.
Nós saímos daqui com fome de viver esses 7 dias. Nós vamos descansar no 7º, Pai. Mas nós queremos entregar tudo que somos, tudo que temos diante do Senhor. Entregar e não deixar nada em reserva, não nos poupar e nem guardar nada. Nós queremos entregar tudo nessa semana. O que nós temos de dinheiro, o que nós temos de tempo, o que nós temos, Deus, do nosso coração, o que nós temos de abraço, o que nós temos de perdão, o que nós temos de ouvido. Nós queremos nos entregar por inteiros, Pai. Nós não queremos findar essa semana com qualquer tipo de culpa, com qualquer tipo de outro sentimento, mas na convicção que nós entregamos tudo, porque somos o que somos no Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é o seguinte: uma boa semana para você, e que você se torne um vigoroso cavador de poços. Só vou pedir para você não pisar muito aqui na frente. Não é porque a água é sagrada, não. É só para não ficar mais fácil de limpar, tá bom? Porque às vezes o povo acha que não pode pisar porque a água é sagrada, mas não tem nada disso. É só para ficar mais fácil. Uma boa semana para todos. Vamos em paz. Sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou.